Nós temos recebido ultimamente muitos pedidos de ajuda de pessoas com diferentes manifestações de câncer. E essas pessoas vêm em busca não apenas de um apoio terapêutico específico para suas condições físicas. Elas querem também compreender um pouco melhor sua situação para poderem colaborar no processo de transformação que essa enfermidade oferece de forma tão especial. Nós vamos falar então hoje um pouco sobre o câncer a partir dessa perspectiva. E vamos começar com uma pequena história. Havia um médico neurologista muito observador e ele tinha um filho adolescente. E em uma bela tarde de sol, ambos passeavam tranquilamente pelo cais e de repente aparece um indivíduo totalmente fora de si, atirando a esmo com uma arma de fogo, e uma das balas perdidas atinge o filho e o mata instantaneamente. Bem, o pai se vê profundamente abalado por essa experiência e se vê também totalmente impotente diante dela. Um mês depois dessa experiência, aparece um câncer de testículo no pai. Ele foi operado, foi tratado de forma convencional e a partir dessa experiência ele começa a suspeitar de alguma relação entre o choque psíquico vivido e o câncer que ele tinha manifestado, 2 anos depois, esse neurologista trabalhava numa enfermaria feminina de oncologia e ele começa a perceber que aquelas mulheres internadas que ele acompanhava, muitas delas apresentavam em suas histórias clínicas traumas psíquicos semelhantes ao que ele tinha vivido 2 anos antes. E as tomografias cerebrais dessas mulheres apresentavam também imagens muito curiosas, que até então eram tidas como defeitos de um aparelho. E essas imagens eram círculos concêntricos que apareciam em áreas bem específicas do cérebro e que eram semelhantes àqueles círculos que se formam quando nós atiramos um objeto sobre uma superfície calma de um lago, por exemplo. E essas imagens que apareciam nessas tomografias eram semelhantes, mas apareciam em áreas diferentes do cérebro. E após muitos anos de pesquisa, de observação, e após ele ter estudado milhares de casos, ele conseguiu correlacionar o conteúdo do trauma psíquico com as áreas do cérebro onde aquelas imagens dos círculos concêntricos apareciam e o órgão no qual o câncer se manifestava. Este médico, Dr. Hammer, conseguiu assim correlacionar pela primeira vez, de forma bem clara, 3 níveis de manifestação do câncer. Primeiro, o nível psíquico. Segundo, o nível cerebral. E terceiro, o nível orgânico. O nível psíquico é aquele no qual ocorrem os traumas psíquicos, como vimos, no caso do neurologista. O nível cerebral corresponde às áreas do cérebro onde as imagens dos círculos concêntricos aparecem nas tomografias cerebrais. E o nível orgânico corresponde ao órgão no qual o câncer se manifesta. Esta foi uma descoberta muito original para a medicina, que ainda hoje procura, no nível microscópico da célula ou do código genético do DNA, a causa do câncer. E todas as pesquisas, todas as linhas de tratamento da ciência médica moderna atual vão nesse caminho, elas seguem este caminho. Do ponto de vista da ciência espiritual, o câncer representa uma oportunidade de purificação, de dissolução de um conteúdo
kármico de cargas negativas que o ser humano gerou em vidas passadas. Aparentemente existe uma pequena discordância entre esta posição da ciência espiritual e os achados deste médico neurologista. Para o Dr. Hammer, todo choque psíquico intenso e traumatizante é capaz de levar à manifestação do câncer. Ele pode levar à manifestação do câncer. Unindo então essas duas posições, desse médico neurologista e da ciência espiritual, nós podemos acrescentar que os choques psíquicos são apenas os elementos que desencadeiam a liberação do conteúdo kármico individual. Usando uma imagem das comportas de uma represa, nós podemos compreender um pouco melhor esta situação. Quando as comportas de uma represa são abertas bruscamente, isto promove uma liberação, uma vazão violenta e potencialmente destrutiva das águas retidas. E os choques psíquicos agem de forma semelhante. Eles rompem as comportas do plano psíquico e liberam o conteúdo kármico, as cargas psíquicas negativas que o ser humano traz de vidas anteriores. E essas cargas psíquicas foram geradas por todos os atos de maldade, por todos os atos destrutivos, pela matança animal desenfreada que o ser humano praticou no passado, pelas guerras, pelas crueldades nas relações humanas e pelo extermínio também de muitas outras formas de vida. Então, este conteúdo kármico assim acumulado pode sendo dissolvido ao longo das encarnações, ou mesmo nos intervalos entre as encarnações, e numa encarnação seguinte, aquele conteúdo não resolvido, não dissolvido, pode então se manifestar, se exteriorizar como câncer. Então, quando ocorre a liberação dessa carga psíquica, desse conteúdo psíquico negativo sobre o cérebro físico sutil, esse impacto dessas cargas destrutivas e desorganizadoras atingem o cérebro sutil, do cérebro sutil passam para o cérebro físico e do cérebro físico chegam até o órgão. Como nós podemos compreender por essa imagem das comportas de uma represa sendo abertas bruscamente. Nós sabemos também que o cérebro físico apresenta uma contraparte sutil, que é o cérebro sutil, feito de uma matéria física muito mais fluida do que o nosso cérebro concreto. E é justamente nessa matéria fluida do nosso cérebro sutil é onde se dá essa descarga desse conteúdo psíquico negativo, e essa descarga é que promove então, que cria então aquelas imagens dos círculos concêntricos observados nas tomografias cerebrais. O Dr. Hammer, esse neurologista, conseguiu correlacionar assim os diferentes traumas psíquicos com as áreas cerebrais, onde essas imagens dos círculos concêntricos apareciam e os órgãos onde o câncer se manifestava. Para ele, então, todo choque psíquico, todo conflito de perda intenso e traumatizante em seres, em corpos masculinos, isto vai criar imagens dos círculos concêntricos nesta região do cérebro, nesta região occipital, e isto então vai levar à manifestação do câncer de testículo. Já no caso de um conflito de perda em seres, em corpos femininos, este conflito vai criar imagens semelhantes na mesma região occipital do cérebro e vai levar à manifestação de um câncer de ovário. E uma outra história pode ilustrar
esta segunda relação. Havia um casal jovem que tinha uma filha pequena de 4 anos, saudável, e um dia essa criança amanhece doente e desenvolve um quadro de leucemia. Os pais ficam muito angustiados diante desta experiência e logo procuram um centro médico infantil para o tratamento da filha. E a mãe passa a viver agora em estado quase permanente de desespero, de um conflito de perda intenso e contínuo, na expectativa da filha não acordar no dia seguinte, pela doença, pelos tratamentos agressivos e por tudo aquilo que ela vivia. A mãe diariamente vivia nessa expectativa da criança não amanhecer viva no dia seguinte. Foram 2 anos de tratamento intensivo para essa criança e após esses 2 anos a doença se estabiliza e ao final a mãe se encontrava profundamente abalada. E 1 ano depois aparece um câncer de ovário na mãe. Também foi tratado, está em curso, está sendo acompanhada. Então, no caso do pai do neurologista, ocorreu um conflito de perda pela morte brusca, pela morte violenta do filho. E no caso da mãe, o conflito de perda já é por uma vivência diária da morte da filha. A filha não chega a morrer, mas a mãe viveu durante 2 anos aquela experiência da morte da filha. Diante de tudo isso, nós reconhecemos que é essencial nós mudarmos a nossa posição diante das doenças e diante de tudo aquilo que nos acontece. Como vimos no caso do câncer, as doenças não são aleatórias. As doenças não são um castigo imposto por ninguém. E nós não somos vítimas de nada, mas nós é que criamos as condições que vão predispor às doenças. Sendo assim, nós vemos que não adianta lutar contra uma doença, mas antes de tudo nós temos que reconhecer sua mensagem de transformação e a oportunidade de resgate que ela oferece. Para transformar qualquer situação, para transformar qualquer doença, ou câncer, ou qualquer doença que seja, é necessário então, antes de tudo, acolher essa situação, acolher essa doença, para poder, assim, transformar esta doença, para que a cura, a verdadeira cura, possa ocorrer, no caso desta enfermidade. E no caso do câncer, então é muito importante reconhecer essa dinâmica sutil da manifestação do câncer. Como vimos, ocorrem os choques psíquicos, a descarga desses choques psíquicos sobre o cérebro físico sutil, destrói, desorganiza esse nível, essa desorganização passa ao cérebro físico e do cérebro físico chega então ao órgão onde o câncer vai se manifestar. E não é necessário compreender a fundo esse conteúdo kármico, porque todo choque psíquico tem uma íntima relação com o conteúdo kármico. Ou seja, os choques psíquicos nos dão referência daquele conteúdo kármico que nós temos que trabalhar para resolver, transformar aquela enfermidade. Então, uma atitude receptiva, aberta para a transformação, ela vai agora atrair as circunstâncias, vai atrair os instrumentos que podem auxiliar no processo de cura externo daquela enfermidade, no caso aqui do câncer. E curas muito insólitas podem acontecer quando estamos nessa atitude correta. Uma outra história também verídica pode ajudar
a nós entrarmos nessa atitude. Havia um engenheiro alemão, filho de militar, e ele era tecnicamente muito capacitado. E ele era especialista em armas e colecionava armas. E um dia ele aparece também com um quadro de leucemia, que era fatal para a época em que ele vivia. Isto se deu na década de 70. E esse engenheiro não reagiu negativamente diante dessa situação e teve uma atitude completamente inesperada. Ele pensou consigo: bem, já que vou morrer, então eu quero oferecer minha vida para salvar vidas. Na cidade em que ele morava nesta época, havia muitos atentados terroristas em locais públicos com bombas relógio. E ele se ofereceu para desarmar essas bombas. E se especializou em desarmar essas bombas. E começou a desarmá-las. E só após ter desarmado muitas bombas que ele se deu conta que aquele prazo de vida de apenas 3 meses que lhe havia sido dado já tinha sido ultrapassado de muito. Hoje, esse indivíduo se encontra curado dessa situação, são quase 3 décadas passadas, e ele chegou, inclusive, a se desfazer de sua coleção de armas. A leucemia é uma das manifestações do câncer de sangue. Essa doença surge karmicamente na vida de um ser quando ele destruiu muitas vidas em seu passado. E como nós já vimos, não podemos lutar contra o passado, nós não podemos apagar o passado, mas nós podemos fazer o contrário daquilo que nós fizemos no passado. E esse engenheiro, intuitivamente, fez aquela coisa necessária para a sua cura. Ele fez uma oferta incondicional da sua vida. E esta oferta incondicional da sua vida é que promoveu nele uma cura de uma forma muito simples e inesperada. Vocês podem se imaginar uma atividade, uma tarefa de desarmar bombas. Se o indivíduo não está ali inteiro naquilo que está fazendo, tudo pode acontecer. Ali não tem como o indivíduo estar pela metade diante daquilo que está fazendo, porque a cada momento ele sabe que a vida dele física pode ter um término muito brusco. Então, realmente, para o indivíduo se colocar numa atividade, numa tarefa assim, é porque ele já teve uma opção muito clara diante daquilo que ele estava fazendo. E esse neurologista, esse engenheiro, ele fez esta oferta incondicional da sua vida, que promoveu nele esta cura espontânea. Então, como vemos, o processo de cura é muito simples. Nós podemos citar agora algumas outras relações entre os conteúdos kármicos e os órgãos nos quais o câncer vai se manifestar. Por exemplo, um câncer de estômago é desencadeado por conflitos familiares intensos, por estados de cólera difíceis de serem digeridos. Isto, potencialmente, muitos de nós somos predispostos a um câncer assim. O câncer de fígado, por sua vez, pode ser desencadeado por um rancor profundo diante de injustiças vividas, por sentimentos intensos de inveja, de ciúmes e por um medo também intenso de morrer de fome. O câncer de intestino grosso pode ser desencadeado por grandes contrariedades, por uma ação vil, difícil de ser digerida.
O câncer de mama, muito disseminado hoje, principalmente na nossa civilização ocidental, pode ser desencadeado por conflitos familiares intensos, principalmente na relação mãe-filho, por uma quebra brusca, por uma quebra violenta da harmonia desta relação mãe-filho. O câncer de pele, que também hoje cresce em manifestação, como nós sabemos, a pele representa os limites da nossa individualidade física. Então, um câncer de pele pode ser desencadeado por conflitos de perda da nossa integridade física, pelo fato de um indivíduo se sentir ultrajado, pelo fato de um indivíduo se sentir agredido ou difamado, por exemplo. O câncer de osso cresce em manifestação. Como nós sabemos, o esqueleto ósseo, ele é o referencial mais sólido da nossa individualidade física. É aquilo de mais sólido que nós temos na nossa individualidade física, no nosso corpo físico. Então, o câncer de osso pode ser desencadeado por um conflito profundo de perda da autoestima, por um sentimento profundo de inferioridade. O câncer de tireoide pode ser desencadeado por um sentimento de total impotência diante de circunstâncias adversas da vida. E o câncer de colo de útero se relaciona com graves conflitos de frustração na esfera sexual. Então, como vemos, nós temos muito a ver com tudo isto que está sendo exposto. O câncer é hoje uma enfermidade de caráter planetário e ele diz respeito a cada um de nós, mesmo que nós não tenhamos uma doença física, um câncer manifestado. E nós não precisamos esperar manifestar um câncer para trabalhar aqueles conteúdos kármicos negativos que eventualmente estejam em nós. Nós vimos que o câncer representa uma grande oportunidade de dissolução, de purificação, de transformação daquele conteúdo kármico individual gerado em vidas anteriores. E o câncer, como doença de toda a humanidade, diz respeito a cada um de nós. Então, o resgate que nós fazemos do nosso próprio karma negativo, por menor que seja, vai também promover uma cura, vai favorecer uma cura de toda a humanidade. E a dissolução desse conteúdo kármico pode também não alterar o curso da doença. Ou seja, o câncer pode prosseguir na sua manifestação física externa, mas internamente o indivíduo que compreendeu este processo passa por uma transformação profunda. A sua atitude diante da doença passa por uma transformação profunda. E essa mudança de atitude diante da doença que é o processo mais decisivo e mais essencial para que a verdadeira cura do indivíduo possa se dar. Essas relações todas que nós demos são relações muito gerais, informações muito básicas. E diante de cada situação, a gente tem que avaliar o que aquilo ali pode representar para aquele indivíduo e poder, assim, ajudar aquele indivíduo a trabalhar aquele seu conteúdo. E como nós vimos, o choque psíquico tem uma íntima relação com aquele conteúdo kármico que está na raiz última do câncer. E esta relação que o choque psíquico tem com o conteúdo kármico é que nos dá a possibilidade de trabalhar aquele conteúdo e fazer uma ação
oposta ao que fizemos, uma ação positiva diante daquilo que fizemos no passado. Então, para isso, essas informações podem nos ajudar. No caso do câncer de pulmão, o pulmão, como nós sabemos, é o órgão que nos coloca em íntima relação com o mundo externo, com a vida externa. Através da inspiração, nós introduzimos aquilo que está em torno de nós, nós processamos aquilo que introduzimos e eliminamos tudo aquilo que dentro de nós já não nos corresponde, fisicamente e também não fisicamente. Então, todo choque psíquico, um choque traumatizante que quebre essa nossa interação com o mundo externo, dessa perspectiva do pulmão, pode agredir essa nossa estrutura. E aí também levar a uma manifestação do câncer neste órgão. Já no caso do câncer do cérebro, a posição aí é um pouco diferente daquilo que a medicina apresenta. Dessa perspectiva desse neurologista, 60% ou 70% dos cânceres que aparecem no cérebro são resultado desse impacto, dessas cargas psíquicas negativas que se descarregam sobre o nosso cérebro e que criam, então, uma reação nesse cérebro, e a reação do cérebro a este impacto é que cria aquele tumor. Então, 60% a 70% dos cânceres encontrados no cérebro estão em via de serem extintos. Eles estão em fase de resolução. Então, a medicina, quando encontra um tumor dentro do cérebro, logo quer exterminar, quer retirar e faz de tudo para aquilo desaparecer. E aquela massa, aquele tumor que está ali, pode significar justamente o processo de resolução de um impacto de cargas psíquicas negativas que tenha ocorrido naquela área do cérebro. Seria para o quê? Seria simplesmente para se ver, se acompanhar, se observar e ver em que direção tudo aquilo caminha. Mas para isso precisa de uma serenidade, precisa de uma profunda relação com tudo isso que está por detrás da manifestação de uma doença assim. Então, o câncer no cérebro tem a ver com essa descarga primária desses conteúdos kármicos, quaisquer que sejam, negativos, gerados em vidas anteriores, como nós descrevemos. Deveriam ser deixados se resolverem por si só. E aqueles outros 20% ou 30% é que correspondem a um tumor específico do cérebro, ou seja, que são uma agressão primária, direta sobre o cérebro. Mas aí também não se pode afirmar as coisas tão categoricamente, porque nesse campo tudo se baseia em informações recentes que não são o corrente da posição da moderna ciência médica de hoje. Então isso ainda tem um campo muito grande de pesquisa, de observação e de desenvolvimento. E quem sabe um dia a medicina se expande até lá. Porque tudo isso é que nós citamos, todas essas relações que nós citamos, isto se dá hoje num âmbito muito pequeno, porque um conhecimento assim, a respeito da manifestação do câncer, isso desmontaria quase que por completo toda a moderna indústria oncológica, que gera muitos dividendos e que desperta muito interesse para muitos, né? No caso de um câncer benigno ou maligno, isso é uma classificação hoje, diante da forma como a ciência médica atual lida com tudo isso. No caso de um tumor benigno, essa capacidade do câncer de se disseminar, de criar metástases ou de crescer, isso se dá de uma forma muito menos agressiva do que no caso de um tumor maligno. Mas, isto visto desta perspectiva que hoje nós estudamos, um tumor benigno significa
simplesmente uma carga psíquica negativa que o ser traz de vidas anteriores e que não tem aquele potencial desorganizador, destrutivo de uma carga maior. Ou que no meio deste caminho o indivíduo tenha tomado também decisões na sua vida, o indivíduo tenha passado por processos de cura, ou que o indivíduo tenha feito a ação correta, intuitiva, de neutralização do karma anterior. Isso então como que susta a manifestação daquele câncer. Isso então dá um outro caráter, um caráter mais benigno para aquele câncer. Então muitas coisas podem estar acontecendo por detrás disso. A proposta do Dr. Hammer como tratamento é com ênfase no conflito de uma forma psicológica? Ela está perguntando qual é a proposta terapêutica desse médico neurologista. Eu não entrei muito nesse mérito, porque ele tem toda a linha de trabalho que ele faz e a linha de orientação psicológica da situação, porque ele vai até o nível psicológico da coisa, dessa informação, desse conteúdo kármico, dessa participação kármica. Isso já não é coisa que ele trouxe. Isso nós agregamos aquilo que a ciência espiritual nos dá como informação e aquilo que ele trouxe como observação, como estudo, como pesquisa. Então ele faz sim um trabalho de reconhecimento de todas essas descargas psíquicas que estão ocorrendo em torno da manifestação de um câncer e tenta trabalhar intensamente isso com as pessoas. E tem uma linha própria, terapêutica específica, que aqui não é o caso de entrar em detalhes, mas que o básico, o principal é isto, é o reconhecimento dessa dinâmica sutil na manifestação de um câncer. Vejam quão importante é nós termos esse conhecimento correto dessa dinâmica. Uma pessoa apresenta um tumor em uma área qualquer do corpo. O fato de aparecer um tumor automaticamente já cria no ser um fantasma daquilo que ele tem guardado dentro de si. O medo da morte, o medo do câncer, o medo da invalidez, o medo de perder tudo, o medo de perder a vida, ou seja, vem uma descarga além daquela descarga original que está na raiz última do câncer, aquele conteúdo kármico de vidas anteriores, se agrega a isso todo um outro universo que despenca em cima desse ser. E isto é como que um indivíduo que está se afogando, você pisa um pouco sobre a cabeça dele. Bem, o indivíduo viu uma massa, suspeitou, isso não foi ao médico ainda, é só o que ele reconhece como câncer pela informação ou desinformação ou pelas formas, pensamentos que ele tem em torno do câncer. Vai ao médico. A suspeita se confirma, mais um universo que se desaba sobre aquele ser. Vamos fazer os exames complementares para confirmar se tem o câncer ou não. As radiografias, as biópsias, as tomografias, os exames de sangue. E cada um desses exames gera naquele ser um outro conflito, um outro trauma, uma outra sobrecarga psíquica. Tudo isso em cima de um indivíduo que está se afogando nesse mar desses traumas, desses conteúdos psíquicos todos. O exame confirma o diagnóstico, agora o tratamento. Mais uma outra etapa que o ser tem que enfrentar. Os tratamentos agressivos, os tratamentos paliativos, que dão margens de cura, entre aspas, que o indivíduo tem que enfrentar toda aquela etapa, semanas, meses, às vezes anos de tratamento, vivendo sobre aquele impacto, sobre aquele fantasma do tratamento, não ter o resultado, da doença se recidivar, dele vir a morrer, dele vir a perder tudo, e tudo aquilo que o entorno dele cria. O indivíduo faz o tratamento, o câncer aparentemente desaparece, se passam anos
na expectativa do câncer se recidivar. Aquele fantasma fica no plano inconsciente, por detrás aí do campo da consciência, sempre na expectativa de um dia aquele câncer se recidivar. E se você dissolve na base esse primeiro conflito, que é o indivíduo compreender que ele está diante de uma circunstância kármica que ele criou, que ele engendrou, que ele tem que acolher e que ele tem que transformar. Se você então começa a trabalhar com o indivíduo neste ponto e começa a ajudá-lo a compreender este mecanismo dessa perspectiva, então toda essa cascata de descargas de medo, essas descargas psíquicas sobre o indivíduo, você já anula isto em larga escala. E essas descargas acessórias que vão sendo criadas ao longo dessa trajetória do indivíduo que vive uma enfermidade dessa, toda essa trajetória, esta é que cria a condição crônica de um câncer, ou que cria a predisposição das metástases do câncer. Ou seja, o indivíduo que está vivendo sob o peso desse fantasma, ele não dissolve dentro de si esses conteúdos que ele possa já ter até resolvido, mas aquelas descargas acessórias mantêm um estado dentro dele que arrasta essa doença, às vezes, ao longo de toda uma vida. Então, esta compreensão profunda deste processo, a partir dessa perspectiva kármica, então nos dá muita possibilidade de trabalhar esta situação de uma forma muito simples. Ele próprio pode fazer isto em si, ele tem que fazer isto em si, e naturalmente, se ele faz isto em si, ele vai atrair aquelas condições, aquelas circunstâncias que vão ajudá-lo nesse processo de transformação e nesse processo de cura. Por isso, a importância, de nós termos essas informações básicas sobre este processo, em primeiro, para ajudarmos a nós mesmos, porque que sabemos do nosso passado, que cargas negativas podem estar dentro de nós, aguardando uma condição, aguardando uma oportunidade de se manifestar. Então, antes que isso se manifeste, todo o resgate de conteúdos kármicos, de conteúdos de crueldade e maldade que podemos reconhecer em nós, nós temos que dissolver para ir fazendo todo um trabalho de higiene, todo um trabalho de purificação desse nível, ou você dissolva a manifestação de uma doença que poderia vir no momento seguinte, ou você mesmo abrande aquela condição, mude o curso daquela condição. Isso então é o que mais importante, de tudo isso que nós vimos hoje. ¿La polarización de esos tumores del lado derecho o izquierdo del cuerpo tiene algún significado? Ela perguntou sobre a lateralização, se é do lado direito, se é do lado esquerdo. Isso do ponto de vista do Dr. Hammer, ele tem a sua posição, mas do ponto de vista da ciência espiritual, nós sabemos que o nosso lado esquerdo tem a ver mais com o nosso lado externo da nossa personalidade, o lado mais concreto da nossa personalidade, e o lado direito tem a ver com o lado mais subjetivo, o lado mais interno da nossa individualidade. Então, de acordo com o grau, de acordo com a área até onde esse conflito vai, se aquilo atinge só a esfera mais externa do ser, esse lado mais concreto da sua personalidade, aquilo pode ter a tendência para este lado esquerdo do corpo. E se aquilo avança e atinge, o indivíduo se envolve mais também subjetivamente naquela condição, isso pode avançar e alcançar também o lado direito do organismo humano. Mas isso são informações bem gerais, tudo isso que nós passamos são coisas bem gerais, que em cada caso isso tem que ser visto particularmente, ¿Solamente van al cáncer o pueden ir a otras enfermedades que no sean terminales como el cáncer? Ela está perguntando se esses choques psíquicos vão levar todos ao câncer ou se podem manifestar outras doenças também que não o câncer. Toda enfermidade
tem por detrás um conteúdo assim. O que é diferente para cada conteúdo é o peso da carga kármica que está por detrás. Então, podem ter enfermidades que você gera as condições que predispõem para ela na vida que se vive atualmente. Ou você pode ter condições criadas em vidas anteriores. Então, a depender desse conteúdo e a depender da qualidade desse conteúdo, isso que vai diferenciar as diferentes manifestações das diferentes doenças. O câncer tem uma relação muito específica com essas cargas de maldade, com esses atos destrutivos que o ser humano praticou em vidas anteriores. E as outras doenças têm relação com outros desvios que o ser humano também fez em vidas anteriores, mas que vão em outras direções, que têm um outro peso, outras características. Mas por detrás de cada enfermidade, você vai encontrar um estado de consciência a ser trabalhado, a ser dissolvido. Isto é válido para toda doença. Se você for avaliar, por detrás de um simples resfriado, você encontra um momento onde você viu, bem, aqui abriu uma porta, entram as forças e aí depois o organismo tem que lidar com elas, que é o que nós vimos numa gripe. Abrimos as portas para um conteúdo entrar e o processo da gripe é a forma como o organismo tem para lidar, transformar e dissolver aquelas cargas. Uma simples gripe. E todas as enfermidades, em diferentes escalas, diferentes formas, têm esse conteúdo também a ser trabalhado e a ser dissolvido.